aí, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um vídeo sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Eu já fiz um outro vídeo explicando todo o contexto que você precisa para entender a série, e hoje a gente vai falar sobre quais são esses tais dos Anéis de Poder. Você conhece a história por trás deles? Porque eles estão no título dessa série, que já tá disponível no Prime Video, mas algumas pessoas estão, mas o Senhor dos Anéis não tem aquele anel ali específico? O que são anéis de poder? O que mais tem aí? E isso é uma coisa que quem acompanha o universo de Tolkien já conhece e tudo mais, mas esses meus vídeos são pra você que não é tão habituado com essa história, entender o que se passa nesse universo, conhecer um pouco mais e quem sabe, se você tiver vontade, se aprofundar aí no mundo de Tolkien, eu acho que você vai gostar bastante. Aproveita e já me diz aí nos comentários o que você tá achando da série. Eu já vi os 3 primeiros episódios até o momento que eu gravei esse vídeo e por enquanto eu tô curtindo muito. É aquela coisa mais contemplativa que eu tava esperando muito que acontecesse, tô curtindo bastante, mas quero saber o que vocês acham. E agora eu queria dar um pequeno aviso de spoilers, porque até o momento que eu tô falando aqui na série, né, como eu falei, eu vi até o 3º episódio, os anéis ainda não foram forjados. Então, esse vídeo aqui é baseado nos materiais que a gente tem no restante do universo de Tolkien. Tem bastante informação sobre esses anéis e eu tô trazendo aqui pro vídeo. Aí tem 2 questões. A primeira é que pode ser que a série mude algumas dessas coisas ou acrescente novos detalhes. E aí, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você me conta aqui nos comentários o que mudou, porque eu vou querer saber depois. E a outra coisa é que se acontecer na série exatamente como tá nessas informações que eu vou trazer aqui, isso pode ser considerado um spoiler da série. Eu acredito que não sejam spoilers muito grandes, porque eu não vou dar detalhes de como chega nesse ponto na história. Mas, de qualquer forma, se você não gosta de saber de absolutamente nada, fica aqui o aviso, espera acontecer na série e aí volta aqui pra entender a explicação mais bonitinha, beleza? Então bora lá, qual é a desses anéis de poder? Existem ao todo 20 anéis de poder. 9 deles foram dados para os humanos, 7 para os anões, 3 para os elfos, e aí tem o um anel, que foi pro Sauron. Eles foram criados pelos Gwaith e Mírdain, que eram uma irmandade de ferreiros, artífices e joalheiros que moravam ali no reino de Eregion. E o líder desse grupinho era o Celebrimbor, o melhor de todos os ferreiros élficos. Lembra que eu falei dele no vídeo passado? E ele também já apareceu na série, ele aparece bastante ali no 2º episódio de Anéis de Poder, então vocês já sabem quem ele é, tem até um pouco de explicação da história dele, da importância dele. E esse grupo, Gwaith e Mírdain, é composto pelos elfos, em teoria são os elfos que fazem parte dele, mas os anãos de Tolkien também ajudaram na criação dos anéis. E sim, gente, é anãos o plural usado na história. No outro vídeo eu fui usar pra simplificar, mas as pessoas acharam que eu não sabia. Então, sim, anãos, beleza? Mas voltando aqui, como que começou essa ideia de criar os anéis? Aqui a gente entra com um personagem misterioso chamado Anatar, Senhor dos Presentes. Eu já falei dele no vídeo anterior de Anéis de Poder, mas vamos voltar aqui. Esse sujeito chamado Anatar apareceu ali na Terra-média e disse que foi mandado pra lá pelos Valar, os espíritos que moldaram aquele mundo. Anatar chegou vendendo peixe, dizendo: ó, elfos, eu posso ajudar vocês. Com a minha ajuda, a gente vai conseguir fazer com que a Terra-média seja um lugar tão lindo quanto Valinor. Ou seja, né, tá dizendo, vai ser que nem ali a Terra dos Valar. Se você não sabe do que eu tô falando, tem tudo no vídeo 1, vai estar linkado aqui embaixo. E aí o Gil-galad, o Senhor de Lindon, que a gente também já falou nos vídeos e também já apareceu na série, ele não caiu nesse papinho aí de esquema de pirâmide, não. Botou Anatar pra fora. Só que aí os elfos de Eregion não foram que nem os de Lindon, não. Eles caíram nesse papinho, sim. E foi aí que Anatar ajudou Celebrimbor a criar 16 anéis de poder. Calma aí, agora vocês devem estar se perguntando, mas Mikan, você não falou que eram 20? Na verdade, eu dei uma simplificada. Tá, são 16, mas são 20, mas também não é nada disso. Porque são mais do que esses, são mais do que 20. Porque além desses principais que eu tô falando, que 9 pros humanos, 7 pros anões, 3 pros elfos, 1 pro Sauron, tem mais alguns. É que eles não são tão importantes pra entrar nessa contagem, mas eles existem, e acho que é legal que vocês saibam. Eles foram feitos como uma espécie de treino, sabe aquela coisa, esse não tá valendo ainda?
Porque ele foi meio que um treino da equipe ali do Celebrimbor pra conseguir fazer os anéis reais oficiais. Então, apesar deles terem um certo poder mágico, eles estão bem abaixo dos anéis de poder mesmo. De qualquer forma, vocês ficam sabendo que eles existem. Eles são chamados de anéis menores ou anéis mágicos. Ok, então teve esses anéis menores que foram o treino, depois teve 16 anéis criados com a ajuda de Anatar, que a gente já vai falar mais a respeito desses. E aí, finalizado esse trabalho, com 16 anéis prontos, Anatar distribuiu esses anéis entre os elfos e voltou ali pro seu cafofo. Aí chega um momento que você me pergunta mais uma coisa. E os anéis que iam pros humanos? E os anéis que iam pros anãos? O que aconteceu com eles? São esses anéis, mas eles ainda não tinham ido pra essa galera. Calma que eu vou explicar. Por enquanto, todos eles eram pros elfos e essa divisão só rolou mais pra frente. Mas voltando pra Anatar, lembra que toda a história de origem que ele contou ali pro Celebrimbor e pros outros elfos é que ele tinha vindo de Valinor e tudo mais? Então, quando ele voltou pra casa, ele teria voltado pra Valinor, certo? Só que não, porque ele não era de Valinor coisa nenhuma, ele era um grande golpista e, na verdade, o nome dele nem Anatar era. Anatar era um disfarce. Esse cara aí voltou não pra Valinor, mas pra Mordor. E o nome dele, de verdade, era Sauron. Sim, ele mesmo, o Sauron que a gente conhece. Sauron, em Mordor, começou a fazer um outro anel, que agora ele já tinha ali todo o know-how de ter praticado com os elfos e tudo mais, né? E como o manual de instruções para criar os anéis ali na equipe do Celebrimbor tinha sido montado pelo Sauron, tipo, Sauron ensinou eles mais ou menos como que se fazia esses anéis, ele botou um mecanismo ali, bem sinistro. É como quando você baixa um programa e ele vem com um cavalo de Troia junto, sabe? Ou ele vai minerar Bitcoin no seu computador, sei lá. O Sauron escondeu uma coisa nesses anéis que ele ajudou a galera do Celebrimbor a forjar. Estariam ligados a esse anel supremo que ele estava fazendo agora. Esse anel que ele ia colocar toda a essência maligna dele, o tal do Um Anel. E a ideia é que ao usar o poder desse Um Anel, o Sauron conseguia dominar a mente de quem estava com o anel no dedo. Dessa forma, ele conseguia dominar esses povos sem nem precisar fazer nenhuma guerra, porque já estaria controlando os líderes. Só que o Sauron não contava com a astúcia dos elfos, porque assim, primeiro que, enquanto ele estava lá criando sua obra-prima, o seu Um Anel, o Celebrimbor continuou trabalhando, porque ele queria muito melhorar cada vez mais o seu ofício de ferreiro. Então, nesse meio tempo, o Celebrimbor fez mais 3 anéis muito superiores aos que ele tinha feito antes. E além deles serem mais poderosos, eles também foram feitos sem a presença de Anatar, ou seja, eles não tinham a conexão que os outros anéis teriam com Um Anel. Se você usasse algum desses 3 novos anéis, você podia ficar de boas e o Sauron não ia dominar sua mente. Da hora. E a outra coisa que não deu certo pro Sauron também é que ele tava lidando com os elfos, e os elfos eles são muito safos. Assim que ele terminou Um Anel e ele ia executar esse plano e dominar a mente de quem estivesse usando algum dos 16 anéis que eles tinham distribuído ali entre os elfos, ele colocou o anel no dedo e os elfos sentiram a presença maligna dele. E cara, assim que eles sentiram essa presença, eles arrancaram os anéis dos dedos para não serem controlados. Ou seja, nesse aspecto o plano falhou bastante. E o Sauron ficou enfurecido e invadiu Eregion para tentar roubar esses anéis. Meio que assim, elfos, já que vocês não vão usar os meus anéis e eu não posso controlar vocês, que eu controle outros povos pelo menos. Nessa invasão, o Sauron conseguiu recuperar 9 dos 16 anéis que ele tinha feito junto com o Celebrimbor. E nessa invasão ele também capturou o próprio Celebrimbor e ficou torturando e questionando o Celebrimbor para tentar descobrir onde estavam os outros 7 anéis que tinham faltado ali, que ele não tinha conseguido encontrar. E o Celebrimbor, infelizmente, contou pra ele onde estavam esses 7, mas tortura nenhuma fez com que ele revelasse pro Sauron onde estavam aqueles 3 anéis mega poderosos feitos sem a ajuda de Anatar. Esses ele não contou pro Sauron de jeito nenhum, nenhuma tortura fez ele abrir a boca. E realmente, depois, o Sauron nunca conseguiu descobrir onde estavam esses 3 anéis, então o Celebrimbor levou o segredo pro túmulo mesmo. Mas ok, mesmo sem ter esses 3 anéis mega poderosos que acabaram ficando
ficando ali pros elfos, o Sauron tava com 16 anéis em mãos, além, é claro, do um anel que ele tinha forjado. E foi assim que surgiu essa divisão tão famosa dos anéis que eu citei lá no começo. Os 3 que estão com os elfos, eles não foram dados depois pros elfos, eles são os anéis a mais, vamos dizer assim. E um anel também é um anel a mais. Os anéis que foram pros humanos e pros anãos são dessa contagem original aí de 16. Então, 9 pros humanos, 7 pros anãos. Mas, Mikan, você tá falando aí de divisão de anel mais poderoso, não sei o que lá. O que esses anéis fazem? Você pode me contar o que eles fazem, porque, assim, a gente sabe pouquíssimo sobre eles. A maioria deles a gente não sabe muito bem quais são os poderes, o que eles têm de tão legal assim. Na própria obra do Tolkien tem poucos detalhes mesmo, assim, a gente sabe de um ou outro, sabe algumas coisas mais gerais, mas eu vou contar pra vocês o que eu sei aqui, e se eu tiver esquecido alguma coisa, vocês podem contar aqui nos comentários também. Os 16 anéis, então os anéis dos humanos e dos anãos, são todos bem parecidos. Eles têm poderes parecidos, têm a mesma vibe. Eles aumentavam não só o poder de quem botasse o anel no dedo, como também a longevidade. Então essa pessoa, seja humano, seja anão, teria sua expectativa de vida bastante prolongada. Só que tem uma questão muito importante aqui. Apesar desses poderes serem muito iguais entre os anéis, humanos e anãos são mega diferentes. A humanidade é muito gananciosa, é facilmente manipulável. Então, se você dá esses anéis que dão tanto poder, tanta vida longa para os humanos, é de se esperar que não dê muito certo. E foi exatamente o que aconteceu. Os anéis dos humanos dominaram os usuários deles por completo. Sabe aqueles seres de capa preta que a gente vê nos filmes do Senhor dos Anéis, os Nazgûl? Eles eram humanos que receberam esses anéis. Só que não é uma coisa papum, tipo, botou o anel e virou Nazgûl do nada. Isso pode demorar bastante tempo, inclusive os 9 eles foram sucumbindo um a um, foi bastante espaçado até. Só que não tem jeito, botou o anel no dedo, uma hora o Sauron vai te pegar, esse anel vai te dominar. E o Tolkien nunca falou exatamente quem eram esses humanos que se tornaram Nazgûl, só que alguns deles eram de origem númenoriana. A gente conheceu Númenor no episódio 3 de Anéis de Poder, é aquela civilização humana mega incrível, mega grandiosa e tudo mais. Então, algumas pessoas de origem númenoriana acabaram se tornando Nazgûl, mas a gente não conhece tanto as circunstâncias, nem o nome de todos esses personagens, o Tolkien acabou não fornecendo esses detalhes. No jogo Terra-média Sombras da Guerra, tem um pouquinho sobre isso, tem aí um desenvolvimento dessa parte, mas eu não quero entrar em detalhes aqui pra não dar spoilers, porque o jogo é meio recente. De qualquer forma, essa versão do jogo acabou gerando um pouco de polêmica, e não vai ser necessariamente a mesma coisa que a série, então bora falar dos anãos. O efeito dos anéis nos anãos foi bem diferente do que rolou com os humanos. Você não vê 7 Nazgûl anãos por aí. Não, porque os anões, eles são mais resistentes que os humanos a essa dominação externa. Mas isso não quer dizer que eles não tenham sido afetados. Eles foram muito afetados e ficaram mega doidões. Isso porque os anéis deram muita riqueza e eles acabaram despertando uma ganância sem limites no coração dos anãos. E eles ficaram obcecados com acumular tesouros, acumular riquezas. Nunca se saciavam, eles queriam cada vez mais e mais e mais. E isso foi motivo para a derrocada de vários dos reinos dos anãos. Alguns, por exemplo, porque tanto tesouro em um lugar só, acabava atraindo dragões, né? Dragões gostam de tesouros, e aí eles acabam indo lá pra dominar tudo. A gente conhece bem essa história em O Hobbit, né? Inclusive, os anões foram responsáveis por um monte de anéis serem destruídos. 4 dos 7 anéis dos anãos foram destruídos pelos dragões. Aí 3 deles foram recuperados pelo Sauron, mas a gente não sabe o que aconteceu com eles depois. Provavelmente eles perderam o poder junto com todos os outros ali no fim de tudo, né? Mas de qualquer forma, eu acho legal a gente teorizar aqui um pouco. Na época da criação dos anéis, a gente tinha 7 clãs principais de anãos, 7 grandes clãs. E apesar disso nunca ter sido confirmado, se eu não me engano, faz bastante sentido, é bem provável que tenha ido um anel para cada um desses clãs, né? E a ideia é que esses anéis iam passando aí de pai para filho, mas tem uma questão na série, que algumas pessoas estão reclamando, e eu entendo de onde vem a reclamação, que você tem o rei Durin III e tem o príncipe, que seria, né, o Durin IV. Só que você não poderia tecnicamente ter 2 Durins coexistindo, porque tem toda uma questão aí da cultura dos anões, da cultura do povo de Durin. Então a gente não sabe se seria, o Durin III que passa o anel pro filho Durin IV, porque isso não é diretamente nesse caso aí da história, se eu não me engano. Então tudo isso pra dizer que a gente não sabe tanto sobre o Durin da série Príncipe Durin. O Durin III a gente sabe que ele tava ali nessa época mesmo, se eu não me engano, mas
poderes, enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acham, porque eu quero saber mais também se é possível eles coexistirem, dois Durin, se isso é um problema, se não é, se dá pra desapegar disso. Eu tava lendo bastante sobre a cultura dos anãos esses dias, e eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso e como funcionaria essa questão do anel nesse momento, como é que encaixa com a lore. Então, me ajudem com isso, bora falar dos anéis dos elfos, que são aqueles 3 anéis diferentões que Celebrimbor fez sem a ajuda de Anatar. Como eu falei, esses anéis são considerados muito mais poderosos do que os outros 16. Só que o poder deles não é um poder de destruição, não é uma coisa assim, nível de poder, quanto que ele consegue destruir exércitos e tal. O poder deles é considerado de proteção e de preservação. Tanto que esses anéis, entre outras coisas, eram usados para preservar a beleza da Terra-média, para retardar os efeitos do tempo. E lembra que eu falei que os 9 dos humanos, os 7 dos anãos, eles tinham efeitos muito parecidos, eram tudo meio a mesma coisa? Então, esses anéis diferentões são diferentões mesmo, porque além da gente ter alguns poderes conhecidos deles, que eu já vou falar mais, eles têm até nomes próprios. Imagina anéis tão especiais que cada um tem o seu próprio nome, não é nem que os 3 têm um nome que se refere aos 3, não, cada um deles tem o seu próprio nomezinho individual ali. Já vou falar mais sobre esses nomes, sobre esses poderes, quem tá com qual, mas uma coisa legal que eu já destaquei aqui é que Sauron não sabia onde estavam esses anéis e como ele podia recuperar, porque depois que o Sauron tentou descobrir com Celebrimbor e não conseguiu, a identidade dos portadores desses anéis foi mantida em segredo durante todo o tempo. E faz sentido, né? Porque eles são mega poderosos, eles só estão atrás do um anel. Então, se o Sauron, com os anéis que ele tinha, já conseguia ser tão poderoso, imagina se ele botasse a mão nesses novos. E foi até que fácil de esconder, porque eles podem ficar invisíveis aos olhos da maior parte das pessoas. Se você não tá usando um anel de poder e olha pra mão de uma pessoa que tá com esses anéis dos elfos, você não consegue enxergar nada. Inclusive, tem uma cena da versão estendida de A Sociedade do Anel que o Frodo consegue ver o anel na mão da Galadriel. Isso porque ele tá usando um anel e aí ele consegue ver outros portadores, né? Ele consegue ver esses outros anéis também. E os outros membros da sociedade não enxergam esse anel. Só o Sam que nota uma luz e tal, ele comenta, mas ele não vê o anel dela em si. Ok, mas então vamos falar de cada um desses 3, porque eles são bem legais. O primeiro deles que eu queria destacar aqui é Narya, que também é conhecido como o Anel do Fogo. Depois do ataque do Sauron que eu comentei lá atrás no vídeo, o Celebrimbor deu esse anel para Círdan, que era o elfo senhor dos Portos Cinzentos. Ele guardou esse anel por um tempo, a Segunda Era toda até acabar, e aí uma parte da Terceira Era, até que ele conheceu o Gandalf. E aí, gente, o Gandalf é um Maia, ele é como se fosse um espírito menor aí, subordinado aos Valar, veio ali de Valinor pra Terra-média pra proteger o continente do mal, e justamente por reconhecer essa natureza boa do Gandalf, que Círdan vai lá e dá o anel pra ele, dá a Narya pra ele. Então esse nosso querido mago Gandalf, ele se torna o portador permanente de Narya até o final da Terceira Era. Se você não sabe também o que é a Segunda, Terceira Era, lá no primeiro vídeo eu falei sobre isso, vai estar linkado aqui embaixo. Então tá, mas o que esse anel faz? Qual que é o poder do fogo que tem nele? O fogo, ele na verdade é o fogo que aquece o coração. Esse anel dá esperança. Mesmo que a situação seja mega desesperadora, só essa presença já deixa todo mundo com mais fé de que vai dar certo, de que é possível vencer. O que bate bastante com o que a gente vê do Gandalf, né? Que é essa presença sempre tão inspiradora. Aí agora a gente tem o Anel da Água, que é Nenya. O Anel da Galadriel, que a gente tá vendo aqui em Anéis de Poder, a gente conhece ela também dos livros de Senhor dos Anéis, dos filmes também. Só que nessa época da série, a Galadriel ainda não está com Nenya, né? Mas de qualquer forma, eu acho legal apontar que a partir do momento que a Galadriel receber esse anel, ela não vai largar dele. Ela é a portadora de Nenya do momento em que Celebrimbor entrega até o fim da Terceira Era. E esse anel, gente, é lindo, maravilhoso, todo brilhante. Diz até que a luz parece de uma estrela. Ele é todo feito de mithril. E Nenya tem 3 poderes conhecidos. Os primeiros são esconderijo e proteção. Acho que isso explica porque era tão difícil encontrar Lothlórien sem ser convidado, né? E também porque mesmo depois que os orcs atacaram a floresta e tal, ela nunca caiu. A Galadriel, inclusive, falava que só o Sauron em pessoa conseguiria entrar ali e derrubar o lugar. Então era realmente uma proteção muito boa. E o terceiro poder é aquele que eu comentei um tempão atrás, que é o poder da preservação. Lembra que os anéis dos elfos, eles não são tanto para destruir, mas sim para preservar, proteger e tudo mais? Então, Nenya acaba protegendo a floresta ali dos efeitos do tempo. Sem o poder do anel, até a floresta começa a definhar. O terceiro e último dos anéis dos elfos também é conhecido por um elemento, nesse caso o
ar, a gente tá falando de Vilya, que é o anel mais poderoso entre esses três dos elfos. Acima do poder dele, só o do Sauron. E ele fica com 2 elfos ao longo do tempo. Ele tem 2 portadores principais que a gente já viu em Anéis de Poder, inclusive. O primeiro deles é o Gil-galad, o rei ali dos elfos, e depois dele, quem fica com Vilya é o Elrond, que a gente também conhece muito aí das histórias de Tolkien, e tá vendo a juventude dele, se é que se pode dizer assim, na série. Mas sabe por que esse anel Vilya é o mais poderoso de todos? Por que ele é mais forte que os outros dos elfos? Eu também não. Me conta se você souber, porque a gente não sabe muitos detalhes do que esse anel faz. Tem gente que diz que ele pode dar visões, pode ajudar a prever o futuro, mas de qualquer forma me conta aqui embaixo o que você acha que esse anel faz. Por que ele é o mais poderoso aí de todos, depois do Um Anel, que é o que a gente vai falar agora, inclusive. Vamos lá. Como eu falei, o Sauron forjou esse Um Anel em segredo, né? Ele não queria que os elfos soubessem que ele tinha esse plano. Então ele foi fazer esse Um Anel lá na Montanha da Perdição, em Mordor, que é aquela velha coisa que a gente já conhece do Senhor dos Anéis, que tem aí tanta proteção ali no Um Anel, que ele só pode ser destruído dentro do próprio fogo em que ele foi forjado, ou seja, ele tem que ser levado até Mordor, tem que ser jogado ali na Montanha da Perdição para que possa ser destruído. Nada em nenhum canto do mundo consegue destruir ele se não for esse lugar específico. E os poderes dele eram tudo que os outros faziam e mais. Você tinha, obviamente, essa questão do controle de mentes, né? Que é uma coisa específica desse anel. E ele consegue até controlar a mente, de certa forma, de pessoas que não são portadoras de anéis. Lógico, tem um limite pra isso, mas ele também consegue influenciar as pessoas ali ao redor de tão forte que ele é. Mas o primeiro poder que a gente conhece desse Um Anel, ainda lá no Hobbit, é um poder da invisibilidade. Se um mortal usa esse anel, ele fica invisível. Assim, é invisibilidade, mas não é muito. Você fica invisível para a maior parte das pessoas, basicamente. Mas se tem uma outra pessoa ali, um outro ser que é portador de um anel, esse ser consegue te ver. Porque quando você coloca o anel, é como se você fosse para um outro plano, que é um plano espectral. Por isso que tem toda aquela treta. Quando o Frodo vai tentar fugir, ficar invisível usando o anel, ele fica mais visível ainda para os Nazgûl, porque eles estão lá exatamente onde ele tá tentando se esconder. Inclusive, quando o Frodo usa um anel, ele enxerga a verdadeira forma dos Nazgûl. Então tem fãs que teorizam que um dos poderes seria também de você ver coisas que não estão lá no mundo físico, você vê além, né? Então, assim como você só pode ser visto por quem vê além, você também vê além quando você tá usando. Outro poder que a gente conhece do Um Anel é a questão da longevidade, que eu comentei que os outros anéis também estendem a vida do usuário, mas nesse caso um anel estende muito. Por isso o Gollum viveu 500 anos com ele, e o Bilbo no começo ali do Senhor dos Anéis ainda tem a aparência jovem, mesmo ele tendo mais de 100 anos. Pra ser sincera, não parece grandes coisas, né? Quando eu via, quando era criança, o Senhor dos Anéis, eu pensava, ai gente, esse anel só faz isso, só te deixa invisível. Ah, grande coisa. Só que a questão é que pra você usufruir desses grandes poderes que o anel promete e tudo mais, você precisa conseguir dominar ele, você precisa conseguir usar ele de verdade. E meio que só quem consegue fazer isso, real oficial, é o mestre dele, o Sauron. Por isso que na abertura ali dos filmes do Senhor dos Anéis, você consegue ver o Sauron destruindo o exército como se não fosse nada, porque ele consegue esse poder imenso com o auxílio do Um Anel. Uma coisa que se eu usasse um anel, eu provavelmente não ia conseguir, porque eu sou um Hellis humano e eu provavelmente ia virar um grande espectro do mal aí e não ia ser legal, então provavelmente não posso usar, né? Aliás, falando em espectro, mas de outra forma, por que o Sauron fica tão fracote ali quando Isildur corta o dedo dele ali junto com um anel? Porque boa parte da essência do Sauron foi colocada nessa ferramenta. Sabe aquele negócio de, nossa, eu coloquei meu corpo e alma nesse trabalho, eu coloquei tudo que eu tinha nesse trabalho? O Sauron levou isso de uma forma muito literal e ele colocou boa parte do poder dele num anel. E isso é uma faca de dois gumes, porque ele se torna mega poderoso, mas por outro lado ele fica muito dependente desse anel. Então, se ele perde o anel por algum motivo, como aconteceu, ele perde a força dele quase que total. Mas ao mesmo tempo, você também tem uma questão ali que é, o Sauron ele só desaparece completamente se você destrói um anel, porque ele tem uma parte da essência do Sauron ali. Então, mesmo se você destruir qualquer corpo físico, qualquer coisa do Sauron, você ainda vai ter uma parte dele sobrevivendo ali naquele anel. Você ainda vai ter até uma espécie de consciência ali dentro.
dentro, né? Porque você vê que um anel, ele meio que briga ao longo da história pra voltar pro mestre dele. Dá pra ver que o sonho de um anel é voltar pro papito dele, então ele fica manipulando as pessoas, ele fica influenciando as pessoas pra que ele volte pra lá o mais rápido possível. Isso se dá graças ao poder dele de corromper qualquer um que esteja portando ele. Sério, ele consegue corromper qualquer um, nem Elfo é capaz de resistir. O Gandalf não ousa tocar num anel, porque ele sabe que ia ser devastador, que ele ia tentar usar o anel pro bem e ia acabar causando um mal maior ainda, porque ele ia acabar sendo influenciado e ia dar tudo errado. Então ele nem encosta pra não dar chance. Se você usar um anel, você vai acabar virando um tirano e você vai acabar fazendo o que um anel quer. De uma forma ou de outra, ele vai acabar voltando pro dono dele, vai voltar pro Sauron. O Frodo só consegue carregar um anel por tanto tempo porque os hobbits, pela essência deles, são seres que não têm tantas ambições assim. Então é bem mais difícil corromper eles com promessas de poder, porque pra eles não significa tanta coisa. Só que é mais difícil, não quer dizer que seja impossível, como a gente vê ao longo da história do Senhor dos Anéis. E lembra que eu falei que ele consegue influenciar até as pessoas ao redor, dependendo? A gente vê, por exemplo, Boromir, né? Caso clássico. E ao longo de toda a história do Um Anel, ele teve 6 portadores no total, é bastante gente até. Tem o Sauron, obviamente, né? E Isildur, ali na cena inicial do Senhor dos Anéis. Aí depois de um tempão tem o Gollum, o Bilbo, o Frodo e também o Sam, olha só. Pois é, apesar de ter usado por pouquíssimo tempo, o Sam também conta como um portador, tecnicamente. E pra fechar esse vídeo, uma coincidência bem macabra que os fãs costumam relacionar aí aos Anéis de Poder. O J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, de O Hobbit, de tantas outras histórias, ele faleceu em 1973. Olha só os números. 1 anel para todos governar, 9 anéis pros humanos, 7 anéis pros anões, 3 pros elfos. 1973 tem todos esses números. E sabe o que isso significa? Nada, mas eu achei legal trazer aqui porque é uma coisa bastante curiosa. É isso, coincidências existem. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que ele tenha ajudado a entender qual é a desses anéis de poder. Ficou bastante longo, deu bastante trabalho, então se você puder deixar um like aí, eu agradeço demais. Lembrando que eu tô fazendo esses vídeos aprofundados aí de anéis de poder. Se você quiser conferir, tem uma playlist linkada aqui embaixo. Agora que saiu o segundo vídeo, já dá pra fazer playlist. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!